Country Manager da empresa de cibersegurança E7, meu convidado de hoje do Leadership Academy é Camilo Di Jorge. Ele tem mais de 20 anos no segmento de TI e Telecom e vai falar da sua carreira e experiência no mercado de cibersegurança. Camilo, obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite, poder compartilhar um pouquinho da minha história e a minha trajetória na E7. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Bom, eu queria entender um pouco como que você ingressou no mercado de tecnologia da informação. Você já gostava desse segmento? Você é formado em administração de empresas e tem um MBA em gestão. Então, como que você foi por esse lado de tecnologia? Bom, a tecnologia sempre esteve na minha vida, né? Então, com 12 anos, eu ganhei um MSX e aquele foi o meu primeiro brinquedo eletrônico e que eu me apaixonei por tecnologia e a partir daí não perdi mais contato. Já no mercado de trabalho, eu comecei num distribuidor, era um momento de transformação, de ebulição mesmo do mercado de tecnologia. Então, o mercado de distribuição no Brasil estava se consolidando, a gente estava vendo o crescimento dos negócios em cima de informática, depois a chegada dos distribuidores internacionais, a expansão efetiva desse mercado, e eu fiz parte de tudo isso. Depois você teve passagem por várias empresas, grandes empresas aqui no Brasil, né, como IBM, Telefônica, Intelbras e Medidata. E há 10 anos você abriu a operação brasileira da E7. Né, que foi praticamente como empreender. Claro que já tinha um histórico de uma empresa grande, né, fora do Brasil, mas foi uma construção da empresa do zero. Qual foi o desafio para você? Primeiro, considerando que você foi escolhido entre mais de 200 executivos ali para essa posição e depois foram escolhidos 7 e depois você ali, né? Além desse desafio, quais os outros você destacaria? Claro. Bom, as minhas experiências sempre teve pautadas com tecnologia. Diria que está no DNA, né? O mercado de tecnologia ele é sempre vibrante, né? Ele é sempre mais dinâmico e isso é uma coisa que me atrai bastante. Eu sempre tive ligado à tecnologia nas minhas outras experiências e particularmente com a E7, eu tive que realmente começar do zero. E quando a gente fala do zero, realmente do zero mesmo. Então imagina uma empresa que não tem site, não tem escritório, não tem contratos, não tem gente, né? Então a partir desse momento eu tive que priorizar as minhas iniciativas ao mesmo tempo que os negócios tinham que acontecer, porque eu não podia somente me dedicar a construir uma empresa sem que os resultados também esperados acontecessem. E então isso me trouxe na verdade uma necessidade de ter uma visão de cenário onde eu tinha que escolher o que eu tinha que dar prioridade. Para quê? Porque senão eu não ia construir ao mesmo tempo que eu tinha que fazer resultados. Então, a empresa já estava no Brasil através de um distribuidor exclusivo, então a gente já tinha um certo volume de vendas no Brasil, mas não de forma direta. Quando a empresa resolveu vir para o Brasil de forma direta e tomar responsabilidade sobre as ações de venda, marketing e serviços no país, eu tive que realmente construir do zero e aí, enfim, caminhar para que a empresa pudesse tomar conta do mercado nacional. Então, a parte da liderança, né, que às vezes a gente tem que lidar com a solidão de você ter que tomar decisões sem ter um acompanhamento, uma dica ou uma validação. Livro, né? Não tem nada para você validar e você tem que seguir adiante. Já num primeiro ano, a empresa já teve, porque ela já tinha um volume, né, eu diria, inexpressivo na região. Imaginasse que naquela época o Brasil era o quinto da América Latina, o que não é aceitável em qualquer empresa de software do segmento. A gente teve um crescimento de 179% no primeiro ano. Então, essa chegada de adequação de aonde a E7 deveria estar no mercado foi feita, algumas ações de marketing, algumas ações financeiras, algumas ações legais também, porque, enfim, era realmente a construção de um novo negócio.
E aí você já tinha tido experiência antes em liderança de times? Ou foi a primeira vez? Claro que como diretor-geral de uma operação, country manager, difere, né? Porque você cuida de uma operação além das pessoas, mas você já tinha esse tipo de experiência como líder antes? Bom, nas minhas experiências anteriores, eu tive times diretos, mas sempre focados na área de vendas, ou então parceiros, né? Que você gerir parceiros. Eu acho que a gestão mais difícil, porque você tem que fazer com que pessoas trabalhem junto com você sem que tenha uma relação direta. Então, essa parte do indireto me ajuda também no meu dia a dia. E agora, nesses 10 anos, né, uma década à frente da E7 no Brasil, qual é o seu balanço? Eu acho que bastante otimista. Eu diria, empresas de segurança no Brasil, a gente tem um desafio diário em proteger as empresas, em proteger clientes finais, mas aqui eu chamo atenção muito para a conscientização sobre segurança. O que a gente percebe é que existe, na verdade, um abismo entre a grande empresa, que já tem isso muito bem definido, embora essa questão da segurança tem que estar na agenda do CEO. Hoje cibersegurança tem que estar na agenda dele, ele tem que saber o que está acontecendo, porque com essa dependência tecnológica dos negócios, né, hoje em dia todo negócio está conectado de uma certa forma. Então, ele tem que ter essa preocupação, porque isso pode interferir no negócio, isso pode interferir na reputação da empresa. A gente tem casos emblemáticos aí nos últimos anos, onde a reputação da empresa foi colocada em jogo por causa de um problema sobre cibersegurança. Então, por outro lado, a gente tem a grande empresa caminhando, a empresa, né, preocupada, mas tendo essa necessidade de tocar esse tema sobre cibersegurança e não só ser um problema de TI, né, ou uma necessidade de TI, mas também está na pauta, está na agenda do CEO. E na pequena empresa, infelizmente, eles só vão se dar conta que precisam sobre segurança quando efetivamente alguma coisa acontece. Então, o meu balanço sobre o mercado é que existe sim uma grande necessidade nesse sentido para o mercado em geral e uma oportunidade para as empresas que estão no país. Agora, como empresa, a E7 está muito contente de estar no Brasil, então a gente, durante esses 10 anos, a gente vem acumulando crescimento ano após ano, sendo tanto no mercado de consumer quanto no mercado para empresas. E o Brasil, pelo seu tamanho, né, também tem uma série de outras coisas, essa melhora econômica dos últimos anos. Claro que a gente está num momento, né, de acomodação num cenário político, num cenário econômico, mas a gente não pode negar que houve um crescimento econômico nos últimos anos, e isso, obviamente, também nos levou a um crescimento, diria que sustentado, né, por esse crescimento, e por isso que a empresa está bastante aposta no Brasil e é onde a gente vê boas possibilidades de crescimento para os próximos anos. E pegando o gancho no que você falou, da evolução da conscientização de cibersegurança e agora envolvendo o CEO, né, a figura máxima da empresa, você acredita que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter uma adoção maior de tecnologia de cibersegurança aqui? Até porque os cybercriminosos, eles evoluem também, né? Eles são ali uma indústria, né? Então eles acabam se estruturando como uma empresa. Vai haver essa evolução de conscientização e adoção de tecnologia? Hoje todo o negócio está conectado. Então existe essa necessidade de conscientização. E isso ela cobre, a necessidade de segurança, ela não vai somente como necessidade de hardware e software. Ela passa também pela conscientização do usuário que está carregando aquela informação. Então, quando a gente fala de segurança, não é somente vender, ou melhor, oferecer ao mercado somente uma solução de software ou uma solução de hardware, mas a necessidade da empresa, ela passa primeiro por essa conscientização, depois para se ter um programa de proteção à informação que envolve o quê? Envolve tecnologia, envolve principalmente pessoas. Então, segurança não é somente tecnologia, segurança também tem a ver com pessoas. E aí isso vale
na vida em geral. Quando a gente fala de cyberataques e tal, no Brasil a gente não tem uma legislação que obrigue as empresas a falar que de fato elas sofreram algum ataque, algo nesse sentido. A gente até tem algumas notícias, né, que acabam saindo de problemas locais, mas mais lá fora, né? Aqui no Brasil, você lembra de algum caso emblemático de cibersegurança que você também teve que atuar ali, de certa forma aprendeu alguma coisa, teve algum tipo de desafio para você? Olha, é verdade isso, as empresas de capital fechado, nem falar, mas empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos são obrigadas a reportar esse tipo de ocorrência. Aqui no Brasil, é claro, as empresas não compartilham essas coisas. Então, é muito difícil a gente saber o que está acontecendo. O que sim a gente vê isso todos os dias é a pequena e a média empresa telefona para a gente e fala, escuta, eu estou com um problema aqui, vocês podem resolver? Mas aí, na maioria das vezes, eu não digo todas as vezes, na maioria das vezes já foi tarde. Por quê? Porque essa preocupação, né, em proteger o seu ambiente, e aqui não é colocar medo nas pessoas e nem nas empresas, mas é o que a gente vê hoje em dia. A falta dessa conscientização gera um problema. Então, o que eu não posso dizer de um caso específico, até mesmo, eu não posso mencionar casos específicos, até mesmo por questão de sigilo das empresas, mas o que eu posso dizer um pouco sobre isso é um pouco da mudança do tipo dos acontecimentos, né? Até 4 ou 5 anos atrás, a gente escutava determinadas ocorrências que não ocorriam no Brasil começar a ocorrer no Brasil. Por exemplo, ransomware. Ransomware, que é o sequestro da máquina, o sequestro daquele dispositivo. Então, era um acontecimento que a gente tinha muita incidência na Rússia e não estava acontecendo, a gente não via acontecer aqui no Brasil. O Brasil, hoje é reconhecido mundialmente como os maiores geradores de casos, ataques direcionados a banco, né? Claro, tem um porquê dessa história toda. O Brasil é um país continental, muitos usuários de banco, essa bancarização eletrônica gera um cenário ideal para que essas coisas aconteçam. Então, mundialmente, hoje o Brasil é reconhecido como um celeiro, né, de ataques direcionados a banco. E aí, voltando nessa outra história de ransomware, no sequestro das máquinas, era um tipo de acontecimento que a gente não via nos últimos 4, 5 anos. E, de um tempo, dos últimos 2 anos, de uma maneira mais forte, a gente via acontecendo isso de uma forma mais constante. E realmente assustando as empresas, porque tem tirado a empresa do ar, tem parado a empresa esses acontecimentos. E aí você, até nessa atuada da cibersegurança, você liderou a abertura de um laboratório de investigação virtual aqui no Brasil, né? Você identifica ali que o ransomware é de fato a maior ameaça hoje ou ainda continua sendo engenharia social, phishing, que são os casos mais comuns de ataques? A questão dos Trojan Bankers, né, que são ataques direcionados a bancos, hoje em dia o Brasil é reconhecido nisso, é reconhecido com esse tipo de ataque. Então, aliado a isso, o ransomware, sem dúvida, é o segundo que vem na lista, eu diria, sobre acontecimentos que vem tendo no Brasil. Agora, sobre panorama de acontecimento no Brasil, o que eu posso falar sobre o Brasil o Brasil sim existe um celeiro de criação de ataques. Bom, a internet é fantástica, mas a internet também acaba propiciando um ambiente para quem quer causar ou quem quer realizar coisas não lícitas, vamos falar assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia é possível você comprar já um ataque pronto. Então, o que a gente vê no Brasil é um grande número de ataques com pequenas modificações, de coisas já conhecidas, mas com pequenas modificações e com uma qualidade técnica inferior, por exemplo, como dos russos. Então, quando a gente faz uma comparação de um ataque que foi gerado na Rússia e versus um ataque gerado no Brasil, existe uma qualidade técnica, aí nós estamos falando puramente de programação, quando a gente compara um país com um ataque gerado num país ou em outro. Mas sim, o Brasil
que não é uma coisa boa, mas infelizmente o Brasil é reconhecido, existe, e como é que a gente sabe disso, né? A gente diariamente, a gente recebe amostras de diferentes tipos de ataque que a gente tem que analisar para validar se é um ataque ou não, e a gente recebe muita coisa do Brasil. Então, qual que é o papel, você mencionou, né, a questão do laboratório, qual que é o papel e o desafio do laboratório? Porque nós temos laboratórios espalhados no mundo inteiro. Então, a gente tem gente estudando e entendendo o que está acontecendo nas diversas regiões do mundo inteiro. E por que a gente faz isso? A gente faz isso por duas razões. Primeiro, para entender o que está acontecendo de maneira regional, né? Porque eu proteger o meu cliente daqui é um pouquinho diferente de eu proteger o meu cliente na Ásia, por exemplo. Então, eu tenho que preparar o meu produto, entender o que está acontecendo e preparar o meu produto para isso. Isso é a primeira coisa. E a segunda é que a gente aprende muito para gerar informação para os usuários em como se proteger. Então, muitas vezes a gente está descobrindo ataques que estão no seu momento zero, porque muitos dos ataques têm um comportamento que eles são lançados, uma semana e meia ele fica no ar e depois ele sai do ar. Então, a gente tem como prever que, a gente tem como avisar antecipadamente e, lógico, melhorar o nosso produto de que alguma coisa pode vir a acontecer. Então, aí está a importância do laboratório. Fundamental a atuação, né? Claro. Agora, sempre aqui ao final da entrevista, eu pergunto para os executivos se tem alguma recomendação, sugestão de livro para fortalecer a liderança, né? Você tem algum livro que leu recentemente, que foi importante para a sua carreira, para o seu desenvolvimento? Bom, eu acho que aqui eu vou deixar, como eu sou de segurança, acho que vou deixar dois. The Future of Crimes, do Bob Gordon, que fala um pouquinho, nós falamos aqui somente sobre cibersegurança na empresa ou cibersegurança para as pessoas, mas como hoje eu mencionei, tudo está conectado e também sobre privacidade, ele dá algumas noções do que pode acontecer e como as coisas conectadas necessitam da sua devida preocupação, porque senão as coisas estão realmente a risco, né? A gente falou do risco do negócio, mas quando a gente fala de segurança, a gente vai falar de cibersegurança sobre terrorismo ou cibersegurança na política. Então, tem outras coisas também que carregam segurança. O tema é muito amplo. E sobre liderança, um clássico do Warren Bennis, Becoming a Leader, que conta a história de líderes, é quase uma história sobre líderes e que dá bons exemplos para você refletir e assimilar e usar no seu dia a dia. Maravilha, Camilo. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo e sua atenção. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a vocês. E eu acabei de conversar com o Camilo de Jorge. Se você gostou dessa entrevista, não se esqueça de comentar e nos seguir aqui para conferir os próximos vídeos. Obrigada e até a próxima!